Estamos de volta com Em Pauta, hoje falando sobre o projeto Inova-me. Bom, a gente já conheceu um pouquinho desse projeto e eu fiquei curiosa em relação à reação das pessoas durante todo esse processo, né? É um dia inteiro. Isso. É um dia inteiro, assim, a gente já fez o workshop em 2 noites seguidas, mas a gente prefere que seja o dia inteiro porque as atividades têm sequências. Então, não faz uma quebra entre o dia e o outro, né? As pessoas conseguem entrar em um estágio e sair em um estágio diferente. E a reação das pessoas quando elas começam a fazer esse workshop, como que elas saem? É legal, assim, porque dá para ver bastante as mudanças durante esse dia, né? As pessoas chegam normalmente, quando não é empresas, assim, não se conhecem, né? Então, elas já chegam mais travadas, assim, né? Tímidas. Elas não sabem o que vai acontecer, né? Então, elas têm um pouco, assim, desse mistério. Elas estão descobrindo ali o que vai acontecer. Então, elas entram mais travadas mesmo, né? Até a gente não explica, assim, muito as atividades antes, né? Para ter essa situação do inesperado, para a pessoa que faz parte, sim. Mas como tem vários tipos de atividades, assim, a gente nota que as pessoas elas ficam mais introspectivas nos momentos de meditação, assim, se conectando, né? Olhando para dentro, que é uma coisa que hoje em dia a gente tem mais dificuldade de fazer, assim, né, no dia a dia. E nas atividades lúdicas também, elas acabam se redescobrindo, assim, né? E isso é bem visível, né? Tiveram pessoas que falaram, assim, de quanto tempo elas faziam que elas não desenhavam, por exemplo, né? Que não usavam materiais, assim, que a gente usava lá na pré-escola, assim, né? Então, vai resgatando todas essas coisas que as pessoas gostavam de fazer e no dia a dia não fazem mais. Então, dá para ver bastante coisa, assim. E no final, elas comentam com vocês? Sim, elas vão em um processo de olhar para dentro. Então, ali no início, elas estão quietinhas. Aí, depois, a gente abre um pouco para provocações finais e discussão. E aí, nessa discussão, elas comentam muito, assim, o quanto foi importante para elas, de uma maneira tão simples, porque a metodologia, ela não é uma metodologia complexa, ela é uma metodologia simples, que resgata nossos valores, nossa essência, e resgata também atividades que um dia a gente fez descomprometidamente, né, na infância. Então, como de uma maneira simples, essas pessoas conseguiram perceber questões, como de uma maneira simples elas conseguiram retratar a situação atual delas, porque em algum momento elas vão retratar a situação atual delas, ou seja com massinha de modelar, seja com pintura, seja com desenho, seja uma atividade de relacionamento, elas vão resgatar algo delas que talvez elas nem percebam, né? Então, no final tem comentários sobre isso e as pessoas colocam a importância de se sentirem também, da gente explorar um pouco isso delas, né? E como não perder isso depois, no dia a dia, né? Vocês colocaram que tem um pós, né, num primeiro momento, e depois, assim, tem que se policiar, como é que faz? Na verdade, eu acho que a pessoa tem que, assim, ter essa vontade de se descobrir todos os dias, né? Eu acho que um exercício, assim, né? Não é uma obrigação, na verdade, é um exercício diário que tu tem que estar atento, assim, né? Para não te perder, assim, né? Tá sempre conectado com o que tu gosta de fazer, com a tua essência. Porque se a gente vive na correria, assim, e não tem esse tempo para se olhar, né? A gente acaba perdendo esses valores, assim, e chega um momento, como a gente comentou antes, assim, de seguir uma coisa e não se questionar, não se inovar. E chega um momento que tu percebe, assim, que se perdeu, né? Que não sabe mais o que está fazendo e como, assim. Então, é o exercício de estar sempre atento, de buscar se conhecer cada vez mais, todos os dias, assim. E o workshop, na verdade, ele é um estímulo. Ele é um gatilho para que as pessoas queiram ligar uma luzinha e comentarem com elas mesmas, olha, eu acho que eu preciso
seguir em frente. Será que eu estou fazendo o que eu gosto? Será que isso está me fazendo bem? Então, na verdade, o workshop ele é um gatilho. Mas a gente já vem discutindo também de fazer uma metodologia acima para quem já fez o primeiro workshop. Então, a gente está nesse momento assim, discutindo o que pode ser um passo à frente para quem já está num caminho de autodescoberta, né? O que pode ser um passo à frente para quem já participou da primeira etapa. Mas, de qualquer jeito, mesmo tendo essa metodologia, o workshop ele não é um workshop que ele é igual em todos os momentos. A metodologia é a mesma, mas depende do grupo, depende dos resultados, depende das provocações que a gente está fazendo e de como o grupo interage com a gente. E vocês, nesse um ano aí, bom, como acabaste de falar, né, que tem projeto, futuro, o que vocês estão achando desse momento de vocês, digamos assim, né? Estão satisfeitas com os resultados? Na verdade, a gente quer sempre seguir em frente, né? E como a gente quer seguir em frente pra gente, em fazer o que gosta, em se descobrir, em tirar do baú coisas cada vez melhores, a gente também quer fazer isso para os outros. Então, a gente vai estar sempre dando esse passinho à frente. Bom, anteriormente a gente comentava no intervalo, né, que às vezes são empresas e essas pessoas não se conhecem ou buscam estreitar o relacionamento. Também pode ser usado para isso, essa metodologia? A gente teve as duas experiências, no caso. Pessoas que não se conheciam, que chegaram no dia do workshop e empresas que nos chamaram para trabalhar muito a questão do relacionamento entre os funcionários, né? De tratar as pessoas como pessoas e não só como colegas de trabalho e de melhorar esse relacionamento no ambiente de trabalho. Como tem assim atividades que são de movimento e de interagir com o outro, então também acaba quebrando essa coisa assim de somente profissional, né, relacionamento profissional. Então as pessoas têm que se aproximar e olhar o outro com outro olhar, assim. Então é válido também para essa questão do relacionamento. E no caso dessa empresa que nos chamou para a questão de relacionamento, a gente teve que adaptar um pouco a metodologia, né, para os objetivos e direcionamentos que a empresa gostaria de dar. Mas a essência do projeto, ela é a mesma, né? A gente pode adaptar de acordo com os objetivos que a empresa busca, mas a gente tem a nossa essência, que é essa essência da buscar a autodescoberta das pessoas, que elas consigam, através de uma maneira lúdica, se descobrir e depois direcionar seus caminhos, né? Dar um norte para suas vidas, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então, a essência se mantém ainda que a gente possa alinhar a metodologia aos objetivos da empresa. Agora, não falando tão especificamente do projeto, mas assim, de uma maneira geral, a gente tá num mundo onde é estresse, é depressão, é correria, às vezes uma briga no trânsito por uma coisa simples acaba numa grande tragédia. Talvez é por isso também, por não olharmos pra gente mesmo? Isso é um dos grandes feedbacks que a gente recebe, né? Que as pessoas elas estão acordando e dormindo da mesma maneira, com os mesmos pensamentos e às vezes indo pela correnteza sem parar um pouco e olhar para elas. Será que isso é certo? É isso que eu quero para mim? Ou será que realmente é esse o jeito que eu sou? Porque às vezes as pessoas se sentem levadas e isso nem faz parte delas, né? Então, a gente tem muitos depoimentos de pessoas que comentam sobre isso. Fez eu parar, fez eu perceber o que eu quero, fez eu me trabalhar e eu quero levar isso a partir do dia de hoje. Então, as pessoas saem com esse estímulo de levar isso para todos os momentos da vida delas, né? Então, por isso que a gente comenta também que não existe diferença entre a vida pessoal e a vida profissional. Inicialmente, a gente até pensava que a gente ia tratar muito com questões profissionais, mas a verdade é que está vindo muito mais questões pessoais, porque a gente percebeu que não existe mais essa diferença, né? Então, são duas pessoas, não são duas pessoas. Então, a minha questão profissional, ela é, antes de mais nada, uma questão pessoal, né? Porque a minha vida são 8 horas ou 10 horas que eu passo ali e eu tenho que ajustar isso, né? Bom, meninas, obrigada pela presença de vocês. Eu não sei se tem mais alguma coisa que a gente não colocou, que vocês acham ainda que é importante colocar. A gente está organizando a nossa agenda para 2015 e todas as atualizações a gente coloca na página do projeto,
que é Facebook @Projeto Inova-me, Facebook /Projeto Inova-me, ou projetoinova-me@gmail.com. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato. Vocês para fazer esse projeto, vocês estão à disposição aí? Com certeza. Sim. Só ajustando a agenda, claro. Sim. Então tá, obrigada pela presença de vocês. Obrigadão. E obrigada a você também que ficou aí em casa, né, assistindo o programa Em Pauta. Espero que tenha gostado do assunto. E qualquer dúvida, então, nós deixamos os canais aí das meninas à disposição do projeto Inova-me. E se você quiser continuar acompanhando a nossa programação da TV Fevale, as notícias da Fevale, no nosso Facebook também e também no youtube.com/TV Fevale. Lembrando que o nosso e-mail segue à disposição, nossa programação volta lá em 2015, mas você já pode deixar a sua sugestão do programa Em Pauta através do e-mail tvfevale@fevale.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!